Olá, eu sou Johnny Soares e te convido a embarcarmos novamente em outra jornada. Parte 2, tornando-se uma igreja dirigida por propósitos, mas hoje nós passaremos para o capítulo 4, Alicerces para uma igreja saudável. Edificarei a minha igreja. Jesus, Mateus capítulo 16, versículo 18. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Há alguns anos comprei um terreno nas montanhas, próximo do Parque Nacional de Yosemite, e construí ali uma casa de madeira. Mesmo com a ajuda de meu pai e de alguns amigos, levei 2 anos para construí-la, uma vez que não podia trabalhar nela em tempo integral. Levei o verão inteiro ocupado somente com os alicerces. Precisei limpar o terreno, cortando e retirando as raízes de 37 pinheiros enormes. Depois cavei uma vala de mais de 20 metros com 1,5 metro de profundidade e a enchi com cascalho, pois havia muita umidade devido a uma fonte subterrânea próxima. Depois de 10 exaustivas semanas, tudo o que tinha para mostrar de meu trabalho eram os alicerces de concreto. Foi decepcionante para mim. No entanto, meu pai, que já construiu mais de 100 igrejas, disse: "Anime-se, filho. Se você terminou a fundação, significa que o pior já passou. Os alicerces determinam o tamanho e a força de um prédio. Você não pode construir mais do que eles podem aguentar. O mesmo vale para as igrejas. A igreja construída sobre uma fundação inadequada jamais alcançará as dimensões que Deus deseja e irá desmoronar se exceder a capacidade de sua base. Se você quiser construir uma igreja capaz de crescer saudável e forte, precisa investir em uma fundação sólida. É necessário esclarecer a todos os envolvidos o porquê da existência da igreja e o que ela deve fazer. É fantástico o efeito de uma declaração de propósito bem elaborada, se for concisa o suficiente para que todos possam lembrar, produzirá 5 grandes benefícios para a sua igreja. Propósitos claros levantam o ânimo. O ânimo e a missão sempre andam juntos. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, lemos: "Concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer." Observe que, segundo Paulo, a chave para a harmonia na igreja é a unidade de propósito. Se sua missão não for clara, o ânimo será baixo. A Saddleback tem um moral elevado em um ambiente de harmonia. Pessoas que trabalham juntas para alcançar um propósito maior não têm tempo de ficar discutindo assuntos triviais. Quando você está ajudando a remar, não tem tempo para balançar o barco. Conseguimos manter uma comunhão calorosa e, a despeito do enorme crescimento que nossa igreja experimenta, isso porque nossos membros objetivam a um propósito comum. Salomão escreve: "Onde não há visão do que Deus está fazendo, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei." Provérbios capítulo 29, versículo 18. Creio também que, quando não há visão, as pessoas migram para outras comunidades. Muitas igrejas estão vivendo por um fio, porque não têm uma perspectiva definida. Cambaleiam de domingo a domingo porque o propósito de sua existência se perdeu. Uma igreja sem propósito e sem missão tornar-se-á, cedo ou tarde, peça de museu ou mostruário de tradições. Propósitos claros reduzem a frustração. Uma declaração de propósito diminui a frustração porque permite que esqueçamos coisas que na realidade não têm importância. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, lemos: "Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia." Os propósitos não somente definem o que fazemos, como também o que não fazemos. Você, por certo, concordará que a igreja não tem tempo para fazer tudo. A boa notícia é que Deus não espera que você faça tudo. Além disso, são poucas as coisas que realmente valem a pena fazer.
O segredo de ser eficiente é saber e fazer o que realmente deve ser feito, e não preocupar-se com o que não pode ser feito. Como pastor, aprendi que cada um deve ter um plano próprio para a igreja. Recapitulando a primeira lei espiritual: Deus me ama e todas as outras pessoas têm um plano maravilhoso para a minha vida. As pessoas estão sempre dizendo: a igreja deve fazer isso ou a igreja deve fazer aquilo. Muitas dessas sugestões são atividades importantes, mas essa não é a questão principal. O filtro deve ser sempre o seguinte: esta atividade cumpre um dos propósitos para os quais Deus estabeleceu essa igreja? Se atender a esse critério, a ideia pode ser adotada. Caso contrário, não permita que ela o desvie do plano que o Senhor tem para a sua igreja. Sem uma declaração de propósito, é fácil ficar frustrado com todas as distrações à nossa volta. Talvez você já tenha se sentido como Isaías, mas eu disse: tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Isaías capítulo 49, versículo 4. Liderar uma igreja sem uma declaração de propósito é como dirigir um carro na neblina. Se sua visão não é nítida, você corre o risco de sofrer um acidente. Tiago diz que o homem vacilante é instável em tudo o que faz. Tiago capítulo 1, versículo 8. A igreja que esquece seu propósito tem muita dificuldade para decidir o que é importante. A igreja indecisa é instável. A todo momento, ela sai do curso e vacila em estabelecer prioridades, propósitos e planos. Caminha numa direção e depois em outra, dependendo de quem assume a liderança. Algumas vezes, fica simplesmente andando em círculos. Numa igreja com propósitos, uma vez que o rumo está definido, tomar decisões torna-se mais fácil e menos frustrante. Defina os papéis e depois as metas da igreja. Com os propósitos definidos, qualquer meta que preencha um desses propósitos tem aprovação automática. Quando alguém sugerir uma atividade ou um novo evento ou programa, você deve simplesmente questionar: isso cumpre algum dos nossos propósitos? Se a resposta for sim, vá em frente. Caso contrário, esqueça. Propósitos claros permitem concentração de esforços. Uma luz bem focada tem tremenda força, já uma luz difusa não exerce efeito algum. Por exemplo, se você fizer a luz do sol passar através de uma lente de aumento, poderá atear fogo numa folha, mas isso não será possível se a luz solar não estiver concentrada. Quando a luz é concentrada em níveis mais altos, como no caso do raio laser, ela pode até cortar um bloco de aço. O princípio da concentração também funciona em outras áreas. Vidas e igrejas focadas em determinado objetivo terão maior impacto que as que estão fora de foco. A exemplo do raio laser, quanto mais focalizada for sua igreja, maior impacto ela terá sobre a sociedade. Propósitos claros permitem que você concentre seus esforços. Paulo sabia disso. Ele disse: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Uma das tentações mais comuns nas igrejas hoje é de se perder nas pequenas coisas. Distraem-se com agendas e programas que são bons, mas de pouca importância. A energia da igreja é difusa e dissipada. O poder é perdido. Se você quer que sua igreja cause impacto no mundo, precisa concentrar-se no que é realmente essencial. Fico abismado com a quantidade de cristãos que não sabe qual é o principal objetivo da igreja, como se diz nos Estados Unidos. O principal é manter o principal. Em minha opinião, a maioria das igrejas tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo. Essa é uma das várias barreiras ignoradas pelos que se propõem construir uma igreja saudável. Eles simplesmente cansam o povo. Muitas vezes, igrejas pequenas envolvem-se com todos os tipos de atividades, eventos e programas, em vez de concentrarem em objetivos mais definidos. Como Paulo fez, fazem 40 coisas diferentes, mas são bons em nenhuma delas.
Quanto mais antiga a igreja, mais podemos observar esse fato. Programas e eventos continuam a ser adicionados ao calendário sem que nada seja retirado. Lembre-se de que nenhum programa existe para durar eternamente. Um calendário abarrotado consome o vigor da igreja, uma faxina de vez em quando, isto é, o abandono de programas que já não cumprem seus propósitos é essencial para a saúde da igreja. Se o cavalo morreu, saia de cima dele. Quando comecei a Saddleback, tudo o que oferecíamos no primeiro ano era o culto de celebração e um culto para crianças. Não pretendíamos abranger todas as áreas. Não tivemos programa para jovens até alcançarmos uma frequência superior a 500 pessoas em nossos cultos. As atividades para adultos solteiros começaram só depois que a frequência alcançou cerca de 1.000 pessoas. Havíamos determinado jamais iniciar um ministério sem primeiro ter alguém para liderá-lo. Se não houvesse um líder, esperaríamos o tempo de Deus para implantar o trabalho. Quando o líder certo aparecia, iniciávamos o ministério. Esse método nos ajudou a fazer poucas coisas, mas fazê-las muito bem. Somente depois de um ministério apresentar um desempenho aceitável é que o outro era acrescentado. Não tentamos fazer tudo ao mesmo tempo. Ser eficaz não é a mesma coisa que ser eficiente. Peter Drucker afirma: eficiência é fazer as coisas direito, eficácia é fazer as coisas certas. Muitas igrejas são eficientes porque são organizadas. Elas mantêm uma programação ampla, mas apesar de organizar muitos eventos, sua produtividade é insignificante. Muito vigor é gasto em assuntos triviais. É como tentar arrumar as cadeiras enquanto o navio afunda. Pode até ser que tudo fique arrumado, mas o naufrágio acontecerá de qualquer jeito. Não basta a igreja ser bem organizada, ela deve ser organizada para fazer as coisas certas. Deus quer que as igrejas sejam organizadas, mas poucas são eficazmente concentradas em seus propósitos. Ao rever continuamente seu propósito, você pode manter as prioridades e sua igreja o alvo correto. Propósitos claros atraem cooperação. As pessoas querem se unir a uma igreja que saiba para onde estar indo. Quando a igreja tem certeza de seu destino, as pessoas ficam ansiosas para subir a bordo. Isso ocorre porque todos nós procuramos sentido, propósito e direção. Quando Esdras disse ao povo o que Deus esperava dele, o povo respondeu: levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras capítulo 10, versículo 4. Paulo sempre foi claro em seus propósitos. Como resultado, as pessoas queriam participar de seus empreendimentos. Foi o que aconteceu na igreja em Filipos. Os filipenses ficaram tão impressionados com o trabalho do apóstolo que lhe deram todo o apoio financeiro necessário. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Se você deseja que os membros de sua igreja fiquem animados, apoie as atividades da congregação e dedique-se a elas. É necessário que você explique exatamente para onde a igreja está indo. Você já pegou o avião errado? Certa vez peguei um avião pensando que estava indo para St. Louis, mas estava indo para a cidade de Kansas. Aprendi uma lição muito importante. Sempre verifique o destino antes de o avião partir. Sair de uma situação errada é sempre doloroso. Você não se arriscaria a entrar em um ônibus interestadual sem saber para onde ele está indo. Da mesma forma, não deve esperar que as pessoas entrem em sua igreja sem saber qual o destino dela. Quero que todos os que desejam se tornar membros da minha igreja saibam para onde ela está indo. Nossa declaração de propósito é explicada em detalhes a qualquer pessoa que manifeste o desejo de se unir a nós. Ninguém pode se tornar membro de Saddleback sem frequentar a classe de novos membros e assinar o pacto de membresia, que inclui o compromisso de apoiar os propósitos de Saddleback. Em Provérbios capítulo 11, versículo 27, lemos: se seus alvos são bons, você será respeitado. Diga abertamente ao povo para onde sua igreja está indo, e isso atrairá cooperação.
Apresente em detalhes os propósitos e as prioridades de sua igreja no curso de membresia. Explique com clareza a sua estratégia e sua estrutura numa classe de novos membros. Isso evitará que as pessoas se unam à sua membresia com ideias equivocadas. Permitir que alguém se torne membro de sua igreja sem entender o propósito dela é procurar sarna para se coçar. Novos membros, especialmente aqueles vindos de outras comunidades, geralmente o fazem por interesse pessoal ou baseados em ideias preconcebidas sobre a igreja. Se você não for claro e honesto com eles, cedo ou tarde terá problemas. Os membros transferidos para a sua igreja trazem consigo a bagagem cultural da igreja anterior e podem alimentar expectativas a que sua igreja não irá atender. Esse fato tornou-se evidente para mim já no início de nosso trabalho, antes de começarmos os cultos de celebração. Um homem que frequentava nosso grupo de estudo bíblico nos lares foi durante 12 anos membro de uma igreja grande da região. Toda vez que começávamos a planejar alguma coisa, ele dizia: "Bem, na minha outra igreja fazíamos assim." Esse era um refrão constante. Após 8 semanas nessa situação, finalmente sugeri: "Sabe de uma coisa? Se você quer que esta igreja seja igual àquela de onde você veio, por que não volta para lá? Ela está somente a 15 quilômetros daqui." Ele aceitou meu conselho e saiu de nosso grupo com 5 pessoas de sua família. Eles representavam 30% de nossos membros e, além disso, eram dizimistas. A atitude dele me chocou, mas analisando agora a situação, acredito que foi uma das mais importantes decisões que tomei e que determinou o destino de nosso trabalho. Se eu tivesse ouvido aquele irmão a Saddleback, acabaria sendo só um clone de outra igreja. Nosso futuro teria sido outro. Também aprendi 2 lições importantes sobre liderança. A primeira é a de que você não pode deixar que pessoas amargas estabeleçam plano para a igreja. Isso é abdicar da liderança. Infelizmente, quanto menor a igreja, mais sujeita ela está às influências negativas. A segunda lição que aprendi com aquela experiência foi a de que a melhor hora para descobrir se alguém discorda de sua filosofia ministerial é antes de ele se juntar ao grupo. Explicar o propósito da sua igreja com antecedência não apenas reduzirá a possibilidade de conflitos e decepções, como também ajudará a pessoa a reconhecer que o melhor é unir-se a uma igreja de acordo com sua filosofia e gosto pessoal. Propósitos claros ajudam na avaliação. Paulo escreveu aos Coríntios: "Examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos", segundo Coríntios capítulo 13, versículo 5. Como a igreja pode se autoavaliar? Não se comparando com outras igrejas, mas se questionando: estamos fazendo aquilo que Deus deseja que façamos? E como estamos indo? Peter Drucker pergunta: qual é o nosso negócio? Como vai nosso negócio? Essas são as 2 perguntas mais importantes na avaliação da igreja. A declaração de propósito deve ser o padrão para você medir a saúde e o crescimento de sua congregação. Não existe absolutamente nenhuma correlação entre o tamanho e a força da igreja. A igreja pode ser grande e forte ou grande e débil. Da mesma forma, a igreja pode ser pequena e forte ou pequena e sem personalidade. Ser grande não significa ser melhor. Ser menor não significa ser melhor. Melhor é ser melhor. O objetivo desse livro não é tornar sua igreja tão grande quanto a Saddleback. Tamanho não é a questão. O que realmente importa é: sua igreja será mais forte e saudável sendo uma igreja com propósitos? Esse processo leva algum tempo. Não acontece de uma hora para outra, nem mesmo em alguns meses. Até que a transição chegue ao fim. Pode levar muitos anos. Se você quer que sua igreja se torne uma igreja com propósitos, terá de liderar em 4 fases essenciais. 1. Definir os propósitos. 2. Comunicar constantemente os propósitos a todos os membros da igreja. 3. Organizar a igreja em torno dos propósitos. 4. Aplicar os propósitos em todos os aspectos da igreja. Vou descrever cada uma dessas tarefas nos capítulos seguintes.